Capítulo 46 Perigo no Mar 1. O que você vai fazer agora que todo mundo quer se juntar ao seu grupo? Hong Yuri sussurrou para o Wilk. Houve até mesmo aqueles que secretamente removeram seu anel da unidade enquanto outros não estavam olhando. Não aceitarei nenhuma delas. Mesmo que ele fosse ao continente ETH liderando um exército de 10.000 homens, não faria sentido se eles encontrassem uma situação perigosa. Também haveria a desvantagem de que o local de partida mudaria dependendo do tamanho do seu grupo. Você pode sair agora. Ao ouvir o Wilk falar, duas mulheres lindas saíram de sua sombra. Aris e Irene. Eles se tornaram subordinados de Wilk, como tal, eles sempre vigiariam seus seis. Ele decidiu aceitá-los em seu grupo e eles o seguem desde então. Quem são eles? Eles estão comigo. A elegante beldade de cabelos prateados e a ruiva ardente rapidamente chamaram sua atenção. Por algum motivo, o número de competidores continuou aumentando. Como Hong Yuri não conseguia controlar seu ciúme, um texto branco apareceu diante de todos. A votação do líder para decidir o destino dos prisioneiros de guerra começará agora. O poder de voto de cada um pode variar dependendo do nível da sua coroa. As opções são: 1. Vender como escravo. 2. Pena de morte. 3. Abster-se. Quando vendidos como escravos, os prisioneiros de guerra eram vendidos ao mundo dos demônios e passavam o resto dos dias no que parecia ser o inferno. Era a opção fácil que trocaria suas vidas por moedas que poderiam ser usadas no continente ETH. A pena de morte também tinha seus próprios benefícios. Em vez de moedas, você podia receber os itens que os prisioneiros tinham consigo. Eu escolho o número 1. O Wilk disse, enquanto usava o dedo para clicar e votar. Todos os outros líderes que estavam esperando para ver sua decisão, rapidamente seguiram o exemplo e pressionaram o número 1 também. Anunciando o resultado da votação. Número 1 foi selecionado, vender como escravo. As moedas são distribuídas a cada grupo de acordo com sua contribuição. A contribuição de uma equipe considerou uma série de fatores diferentes. Desde matar jogadores inimigos, capturar prisioneiros ou proteger torres de guarda. Com base nesses critérios, ficou óbvio que a contribuição de Wilk foi muito maior do que a de todos os outros. Chefe, vamos entrar no portal para lutar contra outras equipes do setor. Lee Jae-sung liderou o grupo para encontrá-lo e perguntou, ao que Wilk assentiu de volta. Seria melhor para mim obter a coroa de ouro agora. No final do período de carência, as coroas acima de suas cabeças desapareceriam e o nível seria refletido pelo anel da unidade. Um anel de prata representaria uma coroa de prata, e da mesma forma um anel de ouro seria uma coroa de ouro. O que mudou em relação a antes foi que, quando o período de carência terminasse, o limite máximo que um líder poderia recrutar cairia. Aqueles que não tinham um anel da unidade não podiam mais ser recrutados. Isso era para incentivar os jogadores a se juntarem a um grupo antes que o período acabasse. Mas não há razão para eu repetir os mesmos erros da última vez. Nos estágios iniciais, os líderes se concentraram somente em construir grandes forças. Isso levou à formação de coalizões e quando grupos tão grandes lutavam uns contra os outros, isso criava caos por todo o continente por um bom tempo. Mais tarde, facções locais e os demônios se juntaram, complicando ainda mais as coisas. Tudo resultou numa grande confusão. Para evitar se envolver em tais problemas, ele teria que confiar em sua força pessoal e em seus subordinados. Também havia uma recompensa decente concedida à primeira pessoa que conquistasse uma coroa de ouro. Devo reunir mais alguns membros? Não, com apenas esses 3 eu ficarei bem. Por 3 ele quis dizer Leifina, Aris e Irene. O Wilk examinou os jogadores restantes no grupo de Lee Jae-sung, um por um, antes de falar mais uma vez. Vocês deveriam fazer uma pausa e usar esse tempo para encontrar algumas sementes boas. Jogadores que desistiram de expandir seus grupos podiam ser encontrados bebendo na taverna e se divertindo. Uma atmosfera festiva tomou conta da fortaleza. Não havia mais razão para temer ataques de outros, então eles puderam ficar tranquilos. Tem certeza de que será o suficiente? Está tudo bem. O Wilk então conduziu as 3 mulheres ao portal dimensional. Hong Yuri resmungou para si mesma enquanto os observava partir. Eles estão grudados nele como bolinhos de arroz mastigáveis. Por que não pode ser eu? A noite caiu e o Wilk foi em direção à taverna. Ele conseguiu alcançar a coroa de ouro de nível 10 e conquistou alguns seguidores talentosos.
Qualquer um que não atendesse aos seus padrões ele forçaria a tirar os anéis e seria teletransportado para fora do campo de batalha, ou então ele os mataria na hora. Azura, podemos fazer nossas próprias coisas agora. Tudo está bem, desde que você não cometa nenhum crime. Ri, obrigado. Ari sorriu como um gatinho travesso enquanto desaparecia na noite. Ela parecia ter bastante interesse nas muitas instalações encontradas na fortaleza. Senhor, tem certeza de que não há problema em deixá-la sem supervisão? Ela não pode fazer nenhuma de suas travessuras habituais porque ela é minha vassala. Ela se entregou a Azura, então não conseguiu resistir à ordem de Uyuki para se comportar. Mesmo que ele tentasse abandoná-la, ela imploraria para ficar ao seu lado e o seguiria teimosamente de qualquer maneira. Uyuki abriu a porta da taverna e entrou. Mesmo sendo bem tarde, ainda estava lotado lá dentro. Chefe, aqui. Lee Jae-sung e sua equipe conseguiram reservar uma mesa com antecedência. Desculpe por fazer vocês esperarem. Estamos sempre dispostos a esperar por você. Lee Jae-sung e o resto deles estavam bem exaustos, já que passaram por momentos difíceis. Portanto, Uyuki pegou seu cálice dourado de Akunaton e despejou um pouco de vinho nas canecas de cerveja vazias. Esse é um álcool digno de um rei, embora eu não tenha certeza se você gostaria. Por ser um dos melhores vinhos, sua qualidade era muito superior a qualquer outro servido na taverna. Lee Jae-sung e Sang-hun tomaram alguns goles de suas canecas e estalaram os lábios, satisfeitos. KYAA. Isso é o melhor. O sabor é incrível. Menores como Yu Kaiyong, Songana e sua Undine, só deram um gole para saboreá-lo. Uyuki também recomendou Leifina e Irene, que estavam sentadas ao lado dele, para experimentarem um pouco. Sou fraco com álcool. Não se preocupe, se você tropeçar, eu vou te segurar. Eu tenho que beber um pouco também. Será útil para que todos se conheçam. Vendo as duas mulheres bebendo vinho, Lee Jae-sung e Young Sang-hun perguntaram curiosamente. Chefe, qual é o nome da jovem senhora de cabelos prateados? Ela é tão bonita quanto Leifina. A aparência de Irene era simplesmente perfeita demais. Ela se destacava mesmo que tudo o que ela fizesse fosse ficar parada e não falar. Era completamente normal que os homens se apaixonassem por ela. Uyuki olhou para ela enquanto ela estava sentada graciosamente, como uma jovem senhora. Irene, você gosta de algum deles? Aspas. Seus olhos dourados percorreram os dois pretendentes, mas ela logo balançou a cabeça. Não. Aspas. Os dois não conseguiram deixar de abaixar a cabeça em sinal de derrota. De qualquer forma, fiz o que você pediu e está tudo pronto. Você só precisa estar lá para o teste presencial amanhã. Quando Uyuki anunciou que recrutaria jogadores para seu grupo, voluntários correram como um enxame de abelhas. Apenas 5 jogadores habilidosos passaram pela triagem. Os padrões que Uyuki havia estabelecido eram mais altos do que eles esperavam, fazendo com que a maioria fosse eliminada na metade do teste. Bom trabalho, mas vamos nos divertir esta noite. Apenas 4 dos 10 originais sobreviveram. Foi bom ter esse tipo de reunião relaxada, especialmente porque ele não os via desde seu tempo na Torre do Crepúsculo. Enquanto conversavam entre si, Uyuki examinou a Undine que estava sentada ao lado de Songana. A habilidade de ter um espírito como companheiro e dar a eles um corpo para andar neste plano. Era um nível completamente diferente do que simplesmente contratar um espírito para pegar emprestado um pouco do poder deles. Com seus próprios corpos, o espírito podia crescer como qualquer outro jogador e aprender novas habilidades. Quais poderiam ser as outras 6 habilidades? Enquanto Uyuki estava perdido em seus pensamentos, a Undine falou com ele. Bem. Ela parecia hesitante em falar. O que é? Posso te perguntar uma coisa? Vá em frente. Uyuki então ouviu a voz da Undine em sua mente. Você tem um demônio dentro de você. Como a Undine era um espírito, ela era sensível ao mana e detectou a energia demoníaca dentro dele. Sim. Por que você deu as mãos a um? Espíritos elementais eram uma forma pura de magia e inimigos naturais dos demônios. Parecia que ele teria que se explicar. Vamos conversar em outro lugar. Uyuki pegou a Undine pela mão e saiu da taverna. O resto do grupo os observou sair com um olhar confuso. O que aconteceu? É porque ela é nova? Um silêncio constrangedor pairava no ar desde que os dois foram embora. Sang-hun forçou uma tosse e olhou entre Leifina e Irene.
Por que vocês dois não bebem mais um pouco? Olha, nós até temos lanches. Naturalmente os homens eram animais que não sabiam quando desistir. Antes mesmo que as duas mulheres respondessem, Lee Jae-sung estava enchendo suas canecas. Vamos nos divertir hoje à noite, já que não temos nada programado para amanhã. O banquete continuou, mas os dois solteiros não conseguiram marcar ponto naquela noite. Depois de uma longa explicação, Woo-hyuk finalmente conseguiu convencer a Undine. Na verdade, ela só estava preocupada com a segurança de Song-ana. Embora Woo-hyuk parecesse ter alguma energia demoníaca dentro dele, ele não parecia ser hostil. Agora que a confusão havia se resolvido, Woo-hyuk se concentrou em escolher novos talentos. O recrutamento de novos membros continuou durante todo o dia, e um total de 10 foram selecionados. Comparado ao máximo de 10.000 que ele poderia liderar agora, era de fato um número pequeno. No entanto, com base em suas experiências passadas, seria o suficiente. De qualquer forma, não preciso reunir muitos nos estágios iniciais. Se o seu grupo fosse muito grande, todos não seriam enviados para o mesmo local de partida. Quanto maior o número, mais tempo levaria para reunir todos. Ele preferiria ir para o continente ETH do que esperar sua equipe se reunir porque seu grupo era muito grande. Logo depois que o período de carência chegou ao fim, Woo-hyuk estava com pressa para começar. Ei! Isso é um adeus de novo? Temos pouca escolha, pois é assim que o sistema opera. Hong-yuri olhou para o grupo de Woo-hyuk com inveja. Ela também obteve uma coroa de ouro de nível 10 e liderou um grande grupo de pessoas. Considerando sua posição e responsabilidade, não era possível que ela se juntasse ao grupo de Woo-hyuk. Posso realmente aceitar o que você me disse? Sim, não se preocupe com isso. Woo-hyuk disse a ela qual era o melhor caminho a seguir. A menos que ela encontrasse uma variável inesperada, ela deveria ser capaz de rapidamente assumir o controle de uma pequena área. Ok. Então até a próxima. Hong-yuri acenou com a mão, cheia de arrependimento. Os outros membros da facção vermelha compartilhavam o mesmo sentimento. Eles observaram o Woo-hyuk se afastando, ansiosos para encontrá-lo novamente no futuro. É bem diferente da última vez. Naquela época, Isaac era aquela estrela que todos queriam se juntar. O grupo de Woo-hyuk, no entanto, era maior do que dessa vez, mas estava cheio de jogadores fracos. Agora ele tinha um começo que simplesmente não poderia ser comparado ao daquela época, então as coisas seriam diferentes. Enquanto pensava em seus planos futuros, Woo-hyuk atravessou o portal dimensional. UGH. Este lugar. O grupo de Woo-hyuk abriu os olhos, desorientados. Eles estavam em uma ilha desabitada cheia de plantas exuberantes. Olhando ao redor, não havia nada além de uma extensão de mar e céu azuis. Como esperado. Havia vários locais de partida, mas os mais comuns eram ilhas desabitadas. As águas estavam cheias de tubarões canibais raivosos, então nadar para fora dali não era uma opção. Se fosse no passado, o grupo deles teria que cortar alguns troncos e fazer o melhor para construir uma embarcação navegável. Suba. O Woo-hyuk, no entanto, já tinha seu próprio veleiro. Depois de subir no convés, o Woo-hyuk ordenou que Drake zarpasse. Vá para Landion na região de Arpen. Landion era uma cidade portuária bastante grande, então navegar em um navio com bandeira pirata seria suicídio. Felizmente, eles conseguiram capturar outro navio no caminho. Você ouviu o capitão? Quando Drake foi segurar o leme, o navio abissal começou a navegar à frente. O clima estava ideal, sem nuvens e com uma brisa agradável soprando nas costas. Enquanto o resto do grupo permanecia no convés e olhava para o mar brilhante, o Woo-hyuk tirou o ovo de dragão da bolsa do seu sábio. Eu deveria aproveitar a oportunidade para criá-lo durante esta viagem. Ele se perguntou que tipo de dragão seria. Depois de esperar algum tempo, rachaduras começaram a se formar na superfície da concha e uma garota nua com cabelos loiros saltou de dentro dela. Qualquer um que a visse saberia que era um dragão dourado. Ele me deu a filha. No entanto, ele não esperava que eles eclodissem em forma humana, o que o deixou um pouco envergonhado. Pai. Uma pequena menina parecida com um pigmeu, tremendo por causa do seu corpo molhado. Depois de envolvê-la em um pano, o Woo-hyuk chamou Aris. Por que nasceu dessa forma? Um dragão reconhece seu guardião enquanto ele ainda está em seus ovos. Talvez seja por isso que ele naturalmente assumiu uma forma humana. Uma explicação convincente. Agora, porém, ele teria que nomear aqui. Ele pensou sobre isso por um tempo e então decidiu. Vou te chamar de Lia.
É um nome bonito. Cuide bem dela, ela parece gostar de você. Lia olhou para o Uyuki com um brilho nos olhos. O Uyuki brincou com ela por um tempo antes de entregá-la para Leifina. Aqui, pense nela como sua filha. Cuide bem dela. Mãe. Ao ouvir Lia resmungar, Leifina não pôde deixar de ficar surpresa. Ela não tinha ideia de como lidar com crianças.